Eu, na Suíça, 38, certo? 26 de setembro, tá? Tinha uma família que o pai já tinha 3 mulheres, tá? Daí veio eu, daí ele ficou contente que veio um homem. Daí ele falou que ele ficou contente, agora ele sabe fazer homem. Mas eu fiz mais 3 mulheres. Certo? Tá. Então essa era na Suíça, uma cidade pequena, né? Em Laufen, onde a cerâmica estava em Zepa, né? A fundação era lá em Laufen, né? Certo? Então a era bem conhecida, né? Lá, né? Ele tinha uns 3.500 habitantes, né? Hoje tem mais ou menos 6.000, assim, né? Tá, certo? Então, esse era o Campo Largo, né? Foi na escola lá e eu fiz um profissional, né? De mecânico, que na Suíça costume, profissionais, né? Você sai e entra numa empresa e fica 4 anos lá na empresa, seja mecânico, eletricista, qualquer profissão, você ganha um pouquinho e uma vez por semana você estuda, tá? Então terminar você ganha diploma conforme você é, né? É com esse diploma que eu cheguei no Brasil, né? De mecânico, né? Então, a criação da Incepa, aí já é diferente, né? Porque os primeiros suíços chegaram aqui em 53, né? E ano passado fiz... Não me lembro, eu fiz festividade de 53, né? E naquela época veio 4 suíços, entre um era meu cunhado, e minha irmã. Daí eles tinham contrato, a gente, o primeiro contrato sempre tinha para 5 anos na empresa. E depois de 5 anos a gente tinha 3 meses de férias na Suíça. Então eles, em 58, eles veio para a Suíça e daí conheci eles, né? E principalmente o Adriano, que eles tinham um filho, eu gostava muito dele, era um molequinho, certo? E eles falaram muito bem do Brasil, tá? Mas eu estava estudando ainda, até naquela época servi militar na Suíça, né? Porque você tem 18 anos, você tem que servir militar, né? Mas bem pouco, 18 semanas, nada de 1 ano assim, né? Certo? Então, daí, anos 60, eles procuraram 2 profissionais. Daí, então, eu vou, certo? Então, eu cheguei aqui no Brasil, né? Com pouco, como eu também não falo tão bem assim, né? Todo mundo, eu nem posso telefonar para ninguém, ele já sabe quem é que está atrás do telefone, né? Certo? Eu nem posso tirar a Sara, né? Ele diz, o que você quer fazer? Tá bom, certo? Então, essas são coisas a gente tem. Então, não sabia muito português assim, né? Mas como tinha 4 suíços na fábrica, eu morava com meu cunhado, certo? Ele era solteiro, e daí, do meio ano que eu estava aí, eu já fui jogar futebol no Fanático, né? Certo? Então, daí, devagar, a gente se acostumou à língua portuguesa, né? Ao brasileiro, né? Mas eu sempre fui positivo, a se pensar positivo, fazer as coisas, não falar muito, né? Certo? Fazer as coisas aconteceu, tá? Então, esse era o começo, né? Daí, no começo, a participação do povo foi futebol, né? No Fanático, né? Daí eu conheci todos, né? A qualidade naquela época, internacional Fanático, era bravo, né? Daí entrou o Stiadita, né? E o 18, coisa que né? Então, daí eu conheci muita gente com isso, né? Infelizmente, alguns naquela época era muito rígido, fanatismo um pouco, né? Mas eu nunca fiquei magoado em ninguém, né? Joguei futebol e na fábrica também tinha muito pessoal que jogava futebol, né? Então a gente criou essa amizade assim, né? Então,
certo? Então passou 5 anos e meu contrato, daí pensei, pô, o que eu vou fazer? Daí conheci a Érica, casamento aqui em Capolarca, do PUP, né? Então, daí conheci ela e nós casamos, né? Fiquei quase um ano namorando, ir para volta para São Paulo, certo? Geralmente, naquela época faltou muita energia nas fábricas, né? Então a gente dor, uma semana sim, outra não. Daí a gente ganhou sábado livre, porque naquela época a gente trabalhava sábado ainda, né? Certo? Entende? Então daí ele me deu, o chefe lá me deu mais sábado livre para ir lá para namorar, né? Também acho que ele estava satisfeito que eu fique daí aqui, né? Daí casamos, então fizemos agora, mês passado, 50 anos de casamento, né? Com a Érica mais ainda, daí ele de repente, eles meteu vizinha, era a Franche, né? E da creche, né? Certo? E com as mulheres, ela participou, as mulheres, creche naquela época, eles visitar pessoal no interior, mas ninguém sabia andar de carro. E como ela era de São Paulo, ela dirigiu, levou as pessoas assim, né? Certo? Então daí começou essa parte, né? De mulheres que atendem os pobres, né? Certo? Então a gente começou muito cedo, ela começou muito cedo a lidar com isso, né? A parte social, né? O envolvimento, a parte técnica, não, veio tudo de fora, certo? Então, naquela época não tinha o spray, né? A massa era misturada, depois entrou numa prensa, prensou, né? Depois saiu martelado, daí colocar numa máquina para rolar, né? Então essa parte, essa evolução grande foi essa preparação de massa. Esse foi quando começou o spray, né? Certo? Daí eles fizeram o líquido que sai dos tambores, líquido, e do líquido foi jogado dentro do spray, onde está calor lá dentro. Ele esquentou, né? Porque esse que sai essa fumaça, né? Esquentou e a massa saiu seca. Certo? Aí já podia prensar. Então essa foi uma evolução muito grande na parte de preparação de massa. Certo? E outra coisa, só a parte mecânica, vamos dizer, que era responsável. Eu não era ainda responsável pela oficina, só fiquei em 84. Quando quem era chefe, Ernesto, foi na produção e eu assumi a oficina mecânica, né? Mas desde o começo eu notei duas coisas, né? O brasileiro é muito criativo, certo? E outra coisa que eu sempre falei, não sei que você vai escrever isso ou não, né? Mas é um pensamento meu, as mulheres brasileiras são todas heroínas. A gente aprendeu muito, desde o começo, assim, que lidei, joga muito com o pessoal, como é que vocês estão e tal, né? E a nossa diretoria da Suíça, ela queria ser bem social. Certo? Então ela sempre mexer com isso, né? Para bem atender o pessoal da bem, né? Certo? Então a parte social se envolver muito. Certo? Claro, daí fizer creche, alimentação, né? Que você pode não comprar o que você queria à vontade, cada um. Se você é solteiro, ganha uma parte, se você é casado, vai uma parte, se você tem um filho, vai uma parte, né? Então está bem separado, para ninguém abusar esse custo, né? Daí tinha assistência médica, né? Certo? Toda essa parte social foi muito bom, certo? E a gente tinha uma liberdade bem boa. Que não era tão bom, que pior foi anos 90, né? Quando o Piquereta lá, nem sei o nome mais dele, né? O presidente, que abriu a fronteira, daí veio tudo de fora, né? Certo, tá? Mas eu particularmente sempre foi bem, certo? A gente foi
ganhava bem, tinha privilegiado sempre, né? Certo? E nessa época foi, então a gente particularmente, a gente fez muita coisa nesse sentido, né? E a Maria Jesus, ela era aquela mulher social no INCEP. Essa mulher, olha, ninguém fala praticamente mais nada dessa mulher, certo? E ela é culpada que nós entramos na APTA. Certo? Mas ela e a mulher do Dr. Köhringer, esses dois viajavam muito juntos, assim. Foram visitar os pessoal, né? Certo? Que muito pouca gente sabia disso, né? Mas realmente essa Maria Jesus, ela socialmente, ela é uma pessoa forte, certo? E ela até participou no nosso grupo de pastoral de família, onde ela participou, né? No grupo, né? Que foi meu cunhado e aqueles dentistas, né? E nós éramos 5 casais, né? E ela sempre participou, infelizmente morreu cedo, né? Você conhecia ela, né? Então ele era um sucesso, eu gostava muito dele, né? Era parte social, né? E cuidava muito bem das pessoas, né? E era a favor da própria INCEP, né, que oferecia esse tipo. Nem sei quando parou, né? Porque eu saí de lá em 95, da INCEP, né? Com 35 anos de trabalho, né? Então era assim a pessoa, certo? E a gente sempre tinha uma equipe boa tecnicamente desde o começo, certo? Profissionais muito boas, né? Certo? E certo? Eu não quero citar o nome muito porque senão eu esqueço né? Mas só era uma equipe boa. E outra, até esses dias estava falando, aí aqui no café da Fátima, a gente vai muito aqui na igreja da Fátima, né, com o pessoal, né, até onde as mulheres da Fátima fizeram café, no fim do ano. Daí eu falei assim sempre, tinha dois que trabalhavam comigo, né, daí eles olha, ninguém faz nada na vida, ninguém. Você sempre depende de alguém, né? Certo? Então a gente tem que ver muito isso. Eu sempre falei muito. Aí ele me falou: pô, José, você já falou isso daí há 40 anos atrás. Disse, tá bom, mas vale até hoje, certo? Tá? A gente tem que reconhecer essa parte. Simples muitas vezes, né? E respeitar, certo? Por isso, muitas vezes, eu particularmente não quero me reconhecer com isso, eu sempre lutei para um bom salário para o pessoal, certo? Tá? Então, o diretor que tinha naquela época, o Veli Akret, ele chama, né? Ele morreu agora, faz recentemente, né? Certo? Ele entrou na INCEP quase a mesma época que eu. Para uma parte diferente, né? Mas depois não deu certo, mas ele ficou no INCEP, né? Eu gostava muito dele, certo? Então era esse o nível, né, de pessoa. Como no meio, a gente fiz isso, participou lá, né? Certo? Então eu tenho uma escrita que eu ganhei coisa da prefeitura, a APTA, você sabe, toda vez eu vou jogando tênis no campinho, né? Eu passo lá, eu me lembro, porque a coisa tinha 15 anos, nessa era lá em cima, certo? Então, mas o APTA, vamos dizer, uma história lá da área lá do Campim, conheci ela desde o ano 61. Sabe por quê? O Maneco trabalhava lá. De vez em quando ele me convidou.
E o Dr. Göringer, e o chefe naquela época, sempre esqueço o nome dele, era um dos amigos, o Juliato. Tá, obrigado. Não, eu sempre esqueço, tem todos os nomes na cabeça, né? E ele se estava bem, certo? E daí quando eles fizeram vinha, sempre a gente participou um pouquinho para se ver. E o Maneco era técnico do Incepa, eles moravam perto, né? Certo, lá, certo. Então a gente tinha uma amizade bem bacana com a família, né? Então, quando eu fui lá, de vez em quando entrei onde tem o militar, tinha parte do vinha, né? Que eles fizeram, né? Certo? Então, aí a gente tinha uma ligação assim, sem compromisso, mas sempre a gente era bem-vindo, tá? Por isso eu nunca me meti político, porque eu sempre queria lugar fácil para entrar na prefeitura, certo? Porque com esse serviço que a gente fez, sempre precisa alguém, né? Seja financeiramente, ou fazer uma rua e tal, né? Então, eu acho que eu nunca me meti em política, né? E por isso eu nem sou brasileiro, viu? Assim, no papel, né? Nem vota, mas eu mando votar. Então tem meus filhos, minha mulher, e depois muita gente me pergunta também, né? Então a gente participa, não diretamente, mas indiretamente, né? Então são histórias assim, tão bacanas assim, que a gente tinha. Trabalhando na Incepa sempre tinha um valor positivo, né? Certo, entende? E o Dr. Göring, ele era um pouquinho complicado, mas ele sempre foi aberto, certo? Então, e a ligação com os suíços a gente sempre tinha bem, né? Então daí também, até para construir Santo Antônio, né? O chefe, daí o Dr. Weibel estava aí, certo? Daí o Dr. Weibel, olha, lá tem muita gente que trabalha na Incepa, naquela área, né? Certo? Então, eles querem fazer um hospital, né? A gente foi atrás do plano, né? Mas quanto vocês querem? Uns 110 mil dólares, assim, tá fechado, certo? Quem vai te pagar? A Incepa, e você coloca, eu tenho os papelados, tudo em ordem até hoje, certo? E para quando foi feita essa coisa. E quando ele veio, a igreja estava junto. Tem a foto ainda também dele, onde está na missa, né? Então foi assim a participação deles, né? Essa liberação de confiança, né? Então eles fizeram muita coisa no mundo inteiro, a cerâmica, né? Mas de repente era limite, né? Porque não ganhava mais muito, então vai ficar menos social, né? E a ideia de criar a APTA lá no parque, como é que foi? Essa é uma coisa, você sabe, eu não sei bem. Eu só sei que Maria estava junto, e tem o vizinho que eu conheci todos eles que participaram, né? O Negron, certo? Tá. E a Ana, que é da Incra, certo? Essa Ana, olha, era uma coisa. E o marido dela trabalhava no Incepa também, mas depois eles tinham problema e tal. Mas essa Ana, sempre quando eu vou lá, no Campim, lá atrás tinha a cozinha. Isso. Eu sempre entrei lá tomar café com ela, né? Ela era uma mulher fora de série também. Ela é uma fundadora, né? Certo? Então, e tinha outros assim que sempre ajudou o Vitor Pedrão, assim também, né? Uma turma, certo?
Por isso é difícil cuidar, falar nome, né? Porque tinha tantos que tinham uma mãozinha, né? Ajudou muito, né? Entende? Então, certo. Mas tinha pessoal muito bom, certo? Então, e depois, com o tempo, as coisas cresceram, né? E de repente, quando veio lá um cara, um picareta eu falo picareta porque ele entrou numa reunião nossa na APTA, nem vou falar o nome desse cara. Entrou na reunião, olha, a prefeitura quer vocês aqui sumir, porque vocês não fazem nada. Sabe assim, mais um grosso, certo? Daí eu tinha o médico João Luiz, ele estava junto, daí ele deu uma bocada nesse cara, certo? Vocês têm que sair, mas daí a gente foi até o dia depois, me lembro, nós fomos lá na prefeitura, era o Pionário, era o prefeito, aí falamos, olha, o Pionário, desculpe, esse cara foi muito grosso, ele até pediu desculpe, certo? Tá? Olha, tem que ter respeito, né? A gente tem 40 pessoas lá, então indo bem, certo? Claro, 100% é difícil tirar. Eu sempre falo, quando o cara começa a encher, esse cara é vagabundo, diz, olha, um vício é uma doença. Agora, o que você gosta? Eu gosto todo dia isso, então para um mês não fazer isso. Daí você vai me falar que você não fez esse mês, porque são necessidades, né, de comer. Erika, não ela tomar, me dá uma coisinha, mas não, deixa. Então, daí ele topou e a gente começou. Daí nós fomos para a praia, ele que era presidente naquela época. E quando voltamos, a Anne veio, vem cá, vamos ver. Ele levou nós no terreno lá atrás da igreja, lá, certo? No terreno novo. Mas ele fez um negócio tão bacana, numa pessoa boa. Ele era, acho que, dono único terreno, né? Ele queria vender esse terreno. Daí, pegar esse terreno. Mas esse lugar, eu não sei se você conhece lá, Hospital Novo. Conheço. Certo. É tão um lugar lindo, né? Então, quando voltamos da praia, ele chamou nós, olha, compramos esse terreno. Daí começou a construção, certo? Sempre com coisa positiva, né? Certo? E você sabe, o pessoal de alcoolismo, sempre a gente tem que cuidar um pouco, porque quem era drogado e tal, ele leva uma mochila negativa, né? Então a gente sempre tinha uma discussão um pouco, né? Porque a gente via a parte moderna, tem que mudar. Certo? Daí entrou o pai desse que está aqui, do Luciano, né? O pai, e uma que era uma joia coisa, e a Rosane, né? Não, a assistente social, puxa vida, mas... Ali da APTA. Eu conheço ela, mas não lembro o nome. Você sabe, muitas vezes me sai a Solange. A Solange também era, essa mulher, eu já conhecia ela, porque deu aula de tênis para as filhas dela, certo? Elas moravam lá em cima, né? E ela, para assistente social, para alcoólica, ela é uma coisa forte e séria. Então, daí ela e esse marido, o pai desse que está lá, a Solange se separou, a gente sabe a história tudo dela, né? E certo, a gente sempre apoiou muito ela, né? Porque ela era, certo, a gente via parte do marido, tudo. Então, daí eles viram, as coisas têm que mudar, a mentalidade.